Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Euler Santos. Hoje, dia 29 de abril, vamos aprender muito mais sobre matemática e você do outro lado da telinha está convidado nesse momento a vir junto conosco a aprender muito mais sobre conceitos matemáticos, tá bom? Então, nesse momento, estarei compartilhando com vocês a nossa aula. Peço que você pegue seu material didático, o seu livro, o seu caderno, a sua agenda e faça as anotações aí da nossa aula de hoje, tá bom? Após o término do vídeo aula, você poderá estar enviando a sua mensagem aí com a sua dúvida, com a sua pergunta, com o seu elogio, né? Com certeza, para o professor Euler, tá? Que estarei eliminando sua dúvida e, consequentemente, vendo a sua mensagem, tá bom? Então, nesse momento, estarei compartilhando a minha tela com vocês e estaremos falando aí da nossa aula de hoje, tá bom? Nesse momento, vamos compartilhar. Vamos lá, acompanhe aí. Muito bem, terceirão. Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos, tá bom? Peço que você acompanhe aí a aula do professor Euler, tá? Pegue aí sua agenda, faça anotação. A nossa aula de matemática, tá bom? Então vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 29, né, de abril, a gente vai estar dando continuidade aos nossos estudos. Bom, estudamos aí sobre a circunferência, né, Geometria Analítica 2. Começamos falando sobre a circunferência. Hoje nós estaremos fazendo aí uma recapitulação daquilo que já estudamos, aplicando aí exercícios, exemplos e com certeza comentando alguma informação adicional ao nosso conteúdo, né? Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar falando aqui sobre a equação reduzida da circunferência, tá bom? Peço que você acompanhe aí, ó. Temos aqui o que estudei até aqui. Então, o que estudou até aqui, professor? Nós começamos falando sobre o estudo da circunferência, mais especificamente aí na relação, né, sobre a equação geral e a equação reduzida da circunferência. Posição relativa em relação à circunferência em um ponto e a posição relativa entre a circunferência e uma reta. Beleza, então vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre a circunferência, né? Alguns elementos dela que são importantes e também a equação reduzida. Bom, tá aqui a circunferência, né? Essa parte aqui azul é a circunferência e temos aí alguns elementos que compõem ela. Quais são esses elementos, professor? Primeiro é o raio. O raio é a medida que sai do ponto central até a borda da circunferência, né? Nesse caso, é desse ponto vermelho a esse ponto, né? Essa medida do raio, em relação à circunferência trigonométrica, ela é igual a 1, certo? Mas na circunferência, somente na circunferência, a razão aqui ela é definida, né? A medida do raio. Beleza. Temos também o ponto central, né? Que é o centro da circunferência, que é o ponto C, com as coordenadas A e B. Né? A a coordenada no eixo de x e b a coordenada no eixo de y. Né? Esses dois números aqui, observem que eles são letras, né? Mas serão apresentados por números. Beleza. Também temos a equação reduzida da circunferência. Gostaria somente de fazer uma correção, que esse zero aqui não existe, é a, tá bom? Então ficará x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da equação reduzida da circunferência, tá bom, turma? Então, na hora que você tiver uma pergunta para você direcionada aqui essa figura, né? Qual é o raio da circunferência? Você vai verificar aqui, ó, a medida que sai do ponto central até a borda da circunferência. Qual é o centro da circunferência? Você vai pegar o número das coordenadas no eixo de x e no eixo de y, né? Relacionada com o ponto central. E qual é a fórmula aí da equação reduzida da circunferência? Está aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Essa aí é a equação reduzida da circunferência. Tudo bem, turma? Beleza. Agora que nós relembramos vocês aí sobre esse estudo, nós fizemos também alguns exercícios, algumas atividades, exemplos no livro didático de vocês. Então eu vou pedir para vocês acompanharem aí com o livro didático a questão, certo? Mas vou fazer a leitura, vou fazer a correção, mas vocês precisarão copiar no caderno para o resultado, né, da equação, justamente para vocês terem esse material na hora que vocês precisarem. Então vamos lá. Quero que você me faça o seguinte, pegue e acompanhe aí a questão de número 8, tá bom? A hora do exercício, a questão número 8 da página 8. Vamos fazer a leitura
e aí você acompanha com o professor, tá? Questão 8, página 8, eu não fiz essa correção, porque nós precisaríamos conhecer primeiramente o conteúdo de equação reduzida da circunferência e equação da reta, né? Da circunferência geral, então, para poder resolvermos ela. Então, vamos lá. É uma questão da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, né? Num plano cartesiano x, 0, y, a circunferência x mais 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 2, temos a alternativa. Ela está contida no primeiro quadrante, letra B, ela está contida no segundo quadrante, letra C, ela está contida no terceiro quadrante, ou letra D, ela está contida no quarto quadrante. Contém, ou letra E, contém um ponto no eixo 0x. Beleza, vamos lá fazer a resolução. Primeiro vamos colocar aqui a equação, né? Essa equação vocês têm aí. O que a gente precisa fazer, professor? Nós vamos fazer aqui a distribuição dessa equação. Observe que aqui nós temos dois produtos notáveis, né? Quadrado da soma de dois termos. E na resolução do quadrado da soma de dois termos, nós temos que fazer o quadrado da soma do primeiro termo é igual ao quadrado da soma do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, fazendo esse processo, temos aqui, ó, primeiro termo nesse caso é x, segundo termo é 2. Primeiro termo aqui é y, segundo termo é 2. Então, resolvendo, vamos ter quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Aqui temos quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo, que é igual a 2. Resolvendo toda essa equação, nós vamos chegar à seguinte solução. X ao quadrado mais 2 vezes 2x é 4x, mais 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado repete, 2 vezes 2 é 4 vezes y é 4y, mais 4, porque 2 ao quadrado é 4. Tudo isso é igual a 2, né? Agora, o que a gente vai fazer, professor? Nós vamos agrupar os termos semelhantes. Agrupando os termos semelhantes, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado, porque ele veio aqui, ó, para ordem, primeiramente aqui vamos colocar na ordem crescente, né, ou decrescente dos expoentes. 4x repete, 4y repete, o 4 vai somar com 4 e subtrair com 2. Então, fazendo a subtração, vamos ter x mais y mais 4x mais 4y. 4 mais 4 é 8, 8 menos 2 é 6. 6 igual a 0, né? Essa aqui é a equação geral da circunferência. Olha só, pessoal. Essa aqui é a equação reduzida, e essa aqui é a equação geral. O que quer dizer? Que se tivermos uma equação reduzida, nós podemos chegar na equação geral. E se nós tivermos a equação geral, nós podemos chegar na equação reduzida da circunferência. Tranquilo? Joinha? Beleza. Bom, agora que nós encontramos aqui a equação geral da circunferência, nós precisamos determinar o valor do A, o valor do B e o valor do raio, né? Então, vamos lá. Copiem aqui e vamos para a próxima parte, né, dessa resolução. A segunda parte começa assim, ó. Dada a equação, nós temos aqui a mesma equação. Vamos encontrar o valor de A. Como é que eu encontro o valor de A, professor? Menos 2A igual ao valor aqui que acompanha a variável x, né? Então, quem é o valor que acompanha a variável x? É 4. Então, menos 2A igual a 4. Qual é o número que eu multiplico por menos 2, que é igual a 4? É o próprio 2, né? O 2 negativo, né? Porque menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Então, o A é igual a menos 2. Quero descobrir o valor de B. Colocando aqui o valor de B, menos 2B é igual a 4. O 4 é o valor que acompanha o Y, certo? Então, com isso temos... Qual é o número que eu multiplico por menos 2, que é igual a 4? É o próprio menos 2. Bom, pessoal, a coordenada do centro da circunferência vai ser menos 2 e menos 2. O que nós já podemos confirmar aqui? Bom, se a coordenada aqui é menos 2 e menos 2, nós podemos afirmar que essa coordenada dessa circunferência, ela está no qual quadrante? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Professor, eu não sei. Beleza, a gente vai descobrir agora. Olha só, nós aprendemos aqui na aula do primeiro bimestre, tenho certeza que você lembra dessa aula do professor Euler, que nós temos no primeiro quadrante somente números positivos, no segundo quadrante temos números negativos e positivos, no terceiro quadrante temos números somente negativos e no quarto quadrante números positivos e negativos. Então, olha só, esse ponto, menos 2 e menos 2, ele estará no qual quadrante? Ele estará no terceiro quadrante, somente números negativos. Até aqui a gente já conseguiria dizer qual é a resposta. A resposta correta seria a letra C.
Mas, para confirmar, a gente vai fazer o seguinte, porque temos mais um item abaixo, né? Vamos resolver encontrar o valor do raio, a medida do raio. Então, aqui é a fórmula da medida do raio, certo? Fazendo a substituição aqui de A e B, temos os seguintes valores, igual a 6. De onde vem esse 6, professor? O 6 aqui é o termo independente, né, da equação aqui geral. Então, fazendo a resolução, temos 4 mais 4, porque 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado é 4. Por que não ficou negativo, professor? Porque base negativa com expoente par, o resultado é positivo. Então, temos que o raio é igual a 6 menos 8, né? Com isso, nós temos menos raio é igual a menos 2, raio é igual a raiz de 2. Pronto. Agora que chegamos à conclusão, né? Nós temos como afirmar que a letra C é a opção correta dessa questão. Então, marque aí no livro didático a letra C e copie a resolução no seu caderno aí da questão número 8, tá bom? Ao final dessa aula, você manda a imagem aí para o professor, confirmando que você estava copiando e acompanhando a aula, tá? Justamente para a gente estar sempre acompanhando vocês aí no rendimento. Tudo bem, pessoal? Beleza? Fizemos a questão número 8. Temos mais uma questão nessa mesma página. Na página de número 8, tem uma questão número 9. Quero que você acompanhe aí a resolução dela. Vamos lá. É uma questão da Faculdade Getúlio Vargas, né, em São Paulo. Então, vamos lá. Do plano cartesiano, uma circunferência tem centro 5 e 3 e tangencia a reta da equação 3x mais 4y menos 2 igual a 0. A equação dessa circunferência temos 5 alternativas aí. Vamos resolver, né, para poder chegarmos nessa solução. É bem simples, gente. Está aqui a fórmula da distância, lembrando que o R significa dizer que é a mesma distância, né? A distância é igual ao raio. Então, R significa raio, tá bom? Temos aqui o AX0 mais BY0 mais C, que essa aqui é a fórmula da distância, vocês já sabem a fórmula da distância. Temos o valor de A, temos o valor de X0, temos o valor de B e temos o valor de Y0. Qual é o valor de A, professor? O valor de A, ele nos deu, né? É o valor que acompanha aí a equação. É o valor 3, certo? E o B? O B é igual a 4. E o X0, professor? E o C? O C é igual a menos 12. E o X0? O X0 na coordenada 5. E o Y0 é 3, né? Então, substituindo aqui abaixo, vamos colocar nossa telinha aqui um pouquinho para o lado, para você acompanhar, tá? Fica bem acompanhando aí a aula. Então, olha só. Fazendo a substituição, temos aqui, ó, 3 vezes 5 mais 4 vezes 3 menos 2. De onde veio essa informação? Essa informação aqui, ó, veio do termo que acompanha a variável x, e esse termo aqui veio da coordenada aí do ponto do centro da circunferência, que é 5, tá bom? 5 e 3. Beleza. Resolvendo aqui, ó, fazendo o primeiro numerador e depois o denominador, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 3, 12, menos 12. 3 elevado ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Aqui, ó. Agora, somando 15 mais 12 menos 12, observe que são simétricos, né? Vai sobrar aqui numerador 15 e aqui embaixo vai ser raiz quadrada de 25. Então, vai ficar 15 sobre raiz de 25. Saindo do módulo e saindo do radical, vamos ter 15 sobre 25 é igual a 15 dividido por 5, né? Porque o módulo de 15 é 15 e a raiz quadrada de 25 é 5. Com isso, eu tenho 15 dividido por 5, o raio é igual a 3, certo? Determinamos o valor do raio. O raio é igual a 3. Bom, já que nós temos o valor do raio, agora nós podemos determinar a fórmula da equação geral. E qual é a fórmula da equação geral, professor? Não esqueçam, a fórmula da equação geral é x, né? Vamos até colocar aqui na sequência, ó. X menos a elevado ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Eu já tenho o valor de a, já tenho o valor de b, já tenho o valor do raio. Então, substituindo aqui, vamos lá. Vamos ter que desenvolver esse produto notável. Então, fazendo o desenvolvimento dele, vamos ter quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Esta aula você aprendeu lá com a professora Mariazinha, né? Lá no 9º ano. Beleza. Então, fazendo aqui a solução, né? Nós temos x ao quadrado, menos 2 vezes 5 é 10, 10 vezes x é x, 10x, né? 5 ao quadrado é 25. Aqui, ó. Y ao quadrado repete, menos 2 vezes 3 é 6, 6 vezes y é 6y, mais 3 ao quadrado é 9 e o 9 repete. Agrupando os termos semelhantes, o professor Joãozinho ensinou vocês.
Aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x, colocando aqui na ordem do maior expoente para o menor, certo? Então, fazendo aqui todo esse agrupamento, né, vamos ter como equação reduzida x ao quadrado mais y ao quadrado mais 10x menos 6y mais 25 igual a zero. Opção correta, professor, qual é? É a letra A. A letra A é a opção correta aí da questão número 9. Tudo jóia, pessoal? Tranquilo? Essa aí é a resolução da questão de número 9 da página 8 do livro didático de vocês, tá bom? Nós estávamos com essas duas questões aí pendentes. Tudo bem, turma? Beleza. Então, essa revisão básica que nós tivemos foi relacionada aí à equação reduzida da circunferência. Primeiro nós aprendemos a reduzida para podermos aprendermos a equação geral. Lembre-se que no desenvolvimento da equação reduzida nós chegamos na equação geral, tá bom? Da circunferência. Então, agora vamos adiante. Ok, vamos lá. Vamos agora falar aqui, ó, da equação geral da circunferência, tá bom? A equação geral da circunferência também faz parte aí do nosso estudo, né? E olha só, pessoal, importante. Aqui, quando você tem a equação reduzida e faz a distribuição dela, você chega na equação geral da circunferência. Observe que, desenvolvendo o produto notável e passando aqui o meu raio para o primeiro membro, nós temos a equação geral da circunferência, tá bom? Beleza. Então, dado essa fórmula, a gente temos aqui, ó, como uma fórmula genérica, né? Essa aqui é a fórmula genérica da equação geral. Então, para ajudarmos a entender melhor essa fórmula, né, nós vamos fazer aí um exercício no livro didático de vocês, na página de número... vamos lá, página de número 12. Na página de número 12. Acompanhe aí no livro didático de vocês, na página de número 12, a resolução dessa questão, tá bom? Questão de número 9. Questão número 9, uma questão da Universidade Federal do Paraná. Vamos lá. Considerando a circunferência C de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 5, avalie as seguintes afirmativas. 1. O ponto P, 4 e 2, pertence a C? 2. O raio de C é 5. E letra 3, né, a reta y igual a 4 terços vezes x. Vamos lá. Questão aí, número 9, página 12, temos a equação. Vamos fazer aqui a distribuição dela. O que nós temos que fazer aqui, professor? Resolver esse produto notável, né? Então, aqui a diferença do quadrado dos termos, então é muito mais fácil a gente resolver, né? Então, tá aqui, gente, resolvendo aqui, fazendo toda a distribuição, que esse passo aqui eu tenho certeza que vocês já sabem. A gente vai fazer a sequência, né? Observem aqui também, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Com isso, temos x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x menos 8y mais 16 mais 9 menos 5 igual a zero. Então, fazendo agora a distribuição, nós vamos ter aqui, ó, essa aqui é a equação geral da circunferência. Mas essa é a equação geral, né? Queremos descobrir o valor de A e o valor de B. Então, através dessa equação geral, nós vamos descobrir o valor de A e o valor de B. Aqui, ó, equação geral, valor de A. O valor de A é menos 2A igual a menos 6. Então, menos 2A igual a menos 6, o valor de A é igual a 3, certo? Agora, o valor de B. O B, ó, é menos 2B igual a menos 8, o valor de B é igual a 4. Então, B igual a 4. Com isso, a coordenada aí do centro da circunferência é 3 e 4. Beleza, encontramos a coordenada do centro da circunferência. Então, podemos afirmar que o ponto P, 4 e 2, pertence ao centro da circunferência. O ponto P é 4 e 2. 4 em relação a B, né? 4 em A e 2 a B. Então, olha só, nós temos aqui, ó, 4 em A, ele pertence? Sim. E o ponto 2, né, pertence. Porque, olha só, por que ele pertence? Porque, ó, o ponto A, ele vai até o 3, né? Então, o ponto P, ele vai passar de 4, né? Então, 4 e 2. E o 2, ele é menor do que 4. Então, sim, o ponto P, 4 e 2, pertence a C, né? Ao centro da circunferência. Agora temos a seguinte informação. Vamos determinar o raio. Então, a primeira alternativa aí é verdadeira, né? O número 1 é verdadeiro. Vamos lá.
determinando o raio, né? Tá aqui a fórmula do raio igual a 20. De onde veio esse 20, professor? O 20 aqui é do termo independente. O termo independente é o 20. Então, resolvendo para o notável e substituindo os valores aqui, ó, de A e B, vamos ter que 9 mais 16 menos raio é igual a 20. Com isso, 20 menos 25 é igual a 5. Com isso, raio, né, é igual a raiz de 5. Vamos ao item. O raio de C é 5? Não. O raio é igual a raiz de 5. Então, o 2 é errado, né? Não é verdadeiro o número 2. Vamos para a terceira questão, ou terceiro item. O y é igual a 4/3 vezes x passa pelo ponto C? Sim, gente. Aqui, ó, 4/3. O 4 é o valor de B e o A ele é 3, né? Então, 4/3 vezes x é o valor de B. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra E. Tá bom? A letra E é a alternativa correta para essa questão. Tudo bem? Tranquilo? Então, um exemplo de cada conteúdo aí, né? De cada assunto. Bom, fizemos a abordagem desses dois conteúdos bem importantes. Agora vamos fazer também dos outros dois adicionais que a gente vai precisar relembrar vocês. Então, a gente não vai fazer atividade, a gente vai só relembrar o conceito. O primeiro a gente vai falar aqui, ó, é da posição relativa entre ponto e circunferência. Bom, na posição relativa entre ponto e circunferência, nós temos três situações. O ponto A, ele é externo, certo? Eu vou até fazer aqui uma observação. Bom, como o ponto A ele é externo, nós podemos afirmar o seguinte, que o ponto A, certo? A distância dele em relação ao raio é maior do que o raio. A distância dele até o centro da circunferência é maior do que o raio. Tá bom? O ponto B, que ele está interno, né? Com certeza ele vai ser menor do que a medida do raio, né? A distância do ponto B até o centro da circunferência é menor do que o raio, né? É menor do que a medida do raio. E o ponto D, ele pertence à circunferência. Por que ele pertence, professor? Porque ele está contido. Então, nós podemos afirmar que a medida dele é igual à medida do raio, tá bom? Observe que D até o C é o mesmo raio, né? Então, nós fizemos essa observação bem importante. Lembrando, externo aqui está fora, tá aqui, ó. Então, a distância desse ponto até o centro de circunferência é maior do que a medida do raio. Interno que está dentro, né? Então, internamente a medida é menor do que a distância é menor do que a medida do raio. E o ponto D, ele pertence à circunferência, que significa dizer que a medida dele é igual à medida da distância até o raio. Tudo bem? Tranquilo? Essa aí é a revisão sobre posição relativa entre ponto e circunferência. Tá, pessoal? Não esqueçam, posição relativa existe entre ponto e circunferência e existe também sobre reta e circunferência. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos... deixa eu só apagar isso aqui, né? Para a gente ficar bem mais à vontade em relação à nossa tela da nossa aula. E vamos falar agora aqui sobre um outro tipo de posição relativa. Agora vamos falar sobre reta e circunferência, tá bom? Vamos falar na posição relativa entre reta e circunferência. Bom, tá aqui, ó, 3 retas. E essas 3 retas é muito importante que a gente relembre vocês aí a posição relativa entre elas. Então vamos lá fazer a anotação aí das posições dela. Primeiro vamos começar aqui com a reta T. A reta T, ela é uma reta externa, tá bom? A reta T, deixa eu só fazer bem legal aqui para vocês. A reta T, ela é uma reta externa. Reta T é uma reta externa. Por que ela é externa, professor? Porque, olha aí, pessoal, a explicação. Porque a medida dela, né, a distância dessa reta em relação ao centro da circunferência é maior do que o raio, tá bom? A medida, vou até colocar o raio com outro tipo de letra. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu desfazer aqui esse movimento por causa do R, que é melhor para vocês entenderem, ó. Agora. Isso. Então, ela é externa, né? Porque ela não toca na circunferência, tá bom? E, ou seja, a medida dela em relação à reta, em relação ao centro da circunferência, a distância é maior do que a medida do raio. Bom, temos o próximo item, que é a reta
secante. Por que que ela é reta secante, professor? Porque ela toca em 2 pontos na circunferência. Ou seja, ela cruza a circunferência em 2 pontos, certo? E a secante, nós podemos afirmar o seguinte em relação à secante. Que a distância dela em relação à circunferência, a distância até a circunferência, ela é menor, tá bom? Ela é menor do que, vamos só refazer esse menor que não está muito legal. Isso, ela é menor do que a medida do raio, tá bom? Então a secante ela cruza em 2 pontos, está aqui o ponto, olha, esse ponto aqui ela está cruzando e esse outro ponto aqui também, certo? E a tangente ela não cruza, ou a externa não cruza nenhum ponto. Já a tangente ela está cruzando a circunferência e ela está tocando aqui, ó, em apenas um ponto. Essa aqui é a reta tangente, tá bom, gente? Essa aqui é a reta tangente, certo? Tangente. E ela toca em apenas um ponto na circunferência. Bom, então se ela toca em um ponto de circunferência, isso quer dizer que a medida da distância dela até o centro da circunferência é igual à medida do raio, né? Por que é igual à medida do raio, professor? Porque observe que... Deixa eu só refazer esse R. Beleza. Olha só, quando você cruza um segmento daqui até o ponto C, que segmento, como é o nome chamado de segmento? É o próprio raio, tá bom? É a medida do raio. Então, nós fizemos aí, ó, só relembrando vocês, um estudo sobre a posição relativa entre a reta e a circunferência. Externa, que está fora, né, não toca nenhum ponto de circunferência. O raio é maior do que o raio, a medida dela até o centro da circunferência. A secante, ela toca em 2 pontos da circunferência e a medida da distância dos pontos até a circunferência é menor, tá bom? E em relação à reta tangente, né, ela toca em um ponto na circunferência e a distância até o centro da circunferência é igual à medida do raio, tá bom? Então, essa aí é a análise, né, em relação à figura, né, sobre as retas, a posição relativa entre as retas e circunferência. Bom, então, turma, a gente... vamos apagar aqui, né? A gente vai deixar para vocês agora a missão, né? Para vocês fazerem aí uma reflexão e também, com certeza, resolver as questões que vão ser propostas para vocês. Lembrando que nós fizemos aí uma correção para ajudar você nas questões e também eliminando a sua dúvida. Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, o professor Euler vai estar pronto para ajudá-los, tá? Vou deixar agora aqui a tarefa para vocês fazerem após o término do vídeo aula, tá? Lembrando que é para a aula de hoje, você vai estar resolvendo aí, mandando a mensagem para o professor e as fotos, né, das páginas que a gente fez hoje no seu caderno copiado, tá bom? Bom, qual é a agenda, professor? Anotem aí a agenda. Agenda de hoje, dia 29. O livro de atividades, a questão 1 a 3. Qual é a página, professor? 4 e 5. Somente 3 questões para vocês brincarem com ela aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando o professor Euler, que estarei fazendo aí a análise da sua pergunta, do seu questionamento, do seu elogio, para respondermos, tá bom? Então, nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Vamos deixar essas atividades aqui para vocês fazerem, tá? Lembrando que, ao término do vídeo aula, você vai estar fazendo essa atividade, estará enviando as fotos para o professor Euler, estará corrigindo e analisando e fazendo a sua pontuação, tá bom? Então, turma, finalizo por aqui essa aula, tá? Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Eu espero que você esteja preparado para o nosso próximo encontro, tá bom? Que vai ser no dia 30, né? Sexta-feira, tá bom? Então, finalizo por aqui a nossa aula. Um grande abraço a todos vocês. Espero que todos vocês fiquem bem, a sua família esteja bem também, para assim podermos dar continuidade nos nossos estudos aqui de matemática, tá bom? Então, meu muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Não esqueçam aí, turma, de mandar a atividade de hoje, tá? Para o professor Euler, já copiada no caderno bem lindo e maravilhoso da Tata, tá bom? Então, por hoje só, um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma!